Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo superabunde o seu coração, o nosso coração nesta hora, amém? Queridos, nós lançamos hoje o mês promocional de missões nacionais aqui na PIB, e nesta feita nós vamos fazer da seguinte forma: cada célula nesta semana vai orar e no seu encontro decidir o seu alvo. Cada célula vai decidir o seu alvo. E no próximo domingo, nós vamos estar dando a oportunidade para que cada líder de célula venha aqui e diga qual é o seu alvo, ok? Então nós vamos chamar, durante toda a direção do culto, líder por líder, ele vai dizer aqui qual foi o alvo estabelecido e já alcançado, vamos assim dizer, esse alvo. Então esse alvo de R$5.000, o alvo geral, na realidade, ele seria o mínimo, mas nós cremos aí que haverá células, só essa célula vai aí levantar os 5.000, aí a outra levanta 4, a outra levanta 3, de modo que nós vamos aí ter o maior alvo da história da primeira igreja batista em Timon para missões nacionais, amém? Parece que ainda está fraco, né? Amém? Aumentou um pouquinho, né? Então, vamos lá. Queridos, eu cometi uma gafe, eu vim perceber ainda há pouco, não era para mim ter vindo com a camisa amarela. E eu tenho camisa amarela, mas você vai olhar agora para mim e não vai me ver de vermelho, você vai me ver de amarelo, tá bom? E no próximo domingo eu virei de amarelo. Vamos ler a palavra de Deus em Lucas capítulo 8, versículo 43 em diante. Nós leremos aquele texto bem conhecido, né, que os irmãos já leram aí dezenas de vezes, já ouviram várias pregações. Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 43, fala daquela mulher que tinha um fluxo de sangue. Diz-nos assim, nós leremos aí, Jonathan, até o versículo de número 48. Versículo 43, aproveitando a projeção para ficarmos uniforme, diz: E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus bens, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e pressiona, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu o poder. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhes, diante de todo o povo, a causa porque lhe havia tocado, e como logo sarara. Deus amado, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado porque o Senhor permitiu-nos reunirmos nesta noite para o louvor do Teu nome. Obrigado porque nesta data também a Tua igreja faz a abertura do mês promocional de missões nacionais. Ó Deus, agora que a Tua palavra foi lida, estamos aqui prontos para ouvir o Teu recado. Suplicamos que o Teu Espírito fale poderosamente ao nosso coração, dando-nos o entender da Tua palavra e fazendo com que, ó Deus, nesta noite haja salvação de vidas, haja transformação de mente e haja, ó Deus, uma mudança no viver de cada um. Muito obrigado, Senhor. Fala conosco, rogamos-te em nome de Jesus, Teu Filho, nosso Salvador. Amém. Queridos, o nosso tema, ele é bem simples. Acompanha o tema de missões, acompanha o tema da nossa pastoral, é Jesus, a única
esperança. Jesus, a única esperança. Pois bem, esse texto ele é muito conhecido da Igreja do Senhor. Mas o que eu quero tratar nesse texto, e um outro que nós haveremos de ler, é como Jesus tornou-se a única esperança dessa mulher. O texto narra que havia uma mulher, ela tinha uma espécie de hemorragia, uma perca de sangue, um fluxo sanguíneo. E ela já estava com esta doença há 12 anos. Há 12 anos. Agora, as mulheres, elas vão compreender perfeitamente qual era o sofrimento dessa senhora. Já pensou? Uma pessoa com 12 anos, com um fluxo de sangue, uma hemorragia, e não estancava. Continua o texto dizendo que esta mulher, nesse período de 12 anos, ela gastara todos os seus bens, indo de médico a médico, e nenhum deles proporcionou-lhes a cura. Agora, em um determinado dia, em meio a uma multidão, aquela mulher vê Jesus. E automaticamente a sua fé foi atinada, uma fé tamanha, porque ela disse: olha, eu preciso apenas tocar na sua vestidura, e eu ficarei curada. Agora, queridos, primeira coisa é a grandeza da fé dessa mulher. Ela andara de médico em médico, gastou todos os seus recursos, mas ela creu: tão somente se eu tocar na orla do vestido dele, eu ficarei sarada. Aquela mulher era para não ter mais uma crença na sua cura. Era para ela já ser uma pessoa desesperada, não ver mais solução diante do seu problema, acostumar-se e pensar: morrerei com esse fluxo de sangue, não há mais quem possa fazer nada por mim. Fora 12 anos, irmãos, 12 anos lutando, perdeu todos os seus recursos. Pelo que o texto nos mostra, não nos dá os detalhes dizendo qual era o poder aquisitivo que havia, não, mas ele diz que ela gastara todos os seus bens. Então vamos supor que fosse alguém que tivesse muitos bens, vários bens materiais, gastara tudo em busca de uma solução. Agora ela olha para Jesus e vê de fato a solução ali. E uma crença espetacular, porque Jesus não era médico formado, não havia na história nada que alguém havia tocado num outro ser humano e ter ficado curado de uma enfermidade, não. Então, como veio aquela fé grandiosa naquele momento? Aquela mulher viu Jesus como sua única solução. Talvez poderíamos dizer: Jesus aqui seria a sua última solução. Não, última não. Sabe por quê? Porque última, se tivesse a primeira solução, a segunda, a terceira e etc., e Jesus fosse... Não, Jesus era a única solução. Ela não viu Jesus como sua última solução, ela viu Jesus como sua única solução. Há uma grande diferença em última solução para única. Única implica dizer: não há outra. Não há outra. E quando ela tocou na orla de Jesus, aconteceu algo fenomenal. Ela percebeu imediatamente que a sua hemorragia fora estancada. Ela percebeu imediatamente que fora sarada. E Jesus, ele percebeu. Talvez ela tenha tocado com a pontinha do dedo, para que Jesus não percebesse. Aí você pergunta: por quê, pastor? Sabe por quê? Naquela época, a lei de Moisés prevalecendo dizia que qualquer mulher que tivesse nos seus dias menstruais, ou qualquer mulher que tivesse um fluxo de sangue, ela era considerada imunda. Ela não podia estar no meio da coletividade. A Bíblia diz que até onde ela sentasse, aquele assento se tornava imundo
até que chegasse à tarde e lavasse aquele assento. E qualquer que sentasse no lugar onde ela sentou, aquele alguém também se tornava imundo. Se alguém tocasse nela, ou ela tocasse naquele alguém se tornava imundo. Ou seja, então aquela mulher, ela tinha que viver isoladamente. Ninguém podia tocar nela, ela não podia tocar em ninguém. E agora, ela varou aquela multidão, tocou em Jesus lentamente, para que ele não percebesse. Mas, queridos, Jesus era a única solução. Aquele encontro, toda aquela situação estava preparada. Por quem? Por Deus. E quando ela tocou, Jesus imediatamente percebeu e diz: quem me tocou? Que pergunta inconveniente. Uma multidão comprimindo Jesus, muita gente tocando Jesus. Vocês já viram como é que, quando o Bolsonaro vai aí no Brasil afora, até no Nordeste, o pessoal querendo comprimir a segurança, e o pessoal querendo tirar foto, querendo tocar, era exatamente aquilo ali. Então Jesus era daquela forma, não havia para tirar selfie. Se houvesse, então todo mundo queria tirar uma selfie com Jesus. Não havia, mas Jesus era assim, todo mundo tocando nele. E aquela mulher então foi curada. Pastor, se muitas pessoas, como diz o próprio texto, Senhor, como pode muitos te tocando, a multidão te comprimindo, e tu pergunta, quem me tocou? Todo mundo te tocou, Senhor. Agora pergunto, será que só aquela mulher estava doente em meio àquela multidão? Não, havia outros doentes. Mas outros doentes não tocaram em Jesus, vendo como sua única esperança, sua única solução, só aquela mulher. E quando ela tocou, ela foi curada. E Jesus disse, quem me tocou? Ela ficou pensando que Jesus fosse então dar uma bronca nela. Não, Jesus disse, olha filha, vai, a tua fé te salvou. Leva a cura física, leva também a cura espiritual, leva a salvação contigo. Talvez você diga, pastor, eu tenho um problema, mas o meu problema não é um fluxo sanguíneo. O meu problema, Senhor, não é uma doença, é um outro problema. Independe de qual seja o teu problema, Jesus pode resolver o teu problema, porque Ele de fato é a única solução para os problemas da humanidade. E agora, aquela mulher sai curada e salva. A tua fé te salvou. Souzo, a tua fé te salvou. Então, queridos, independe de qual é o teu problema. Depende de quantos você já foi em busca da solução. Depende de quanto você já gastou. E depende do que você já fez. Não desanime. Não perca a esperança. Creia que Jesus é a única solução para a tua vida. Ele não é uma das soluções. Ele não é a última solução. Ele é a única solução. Depende de qual seja o teu problema. Um outro texto, Jonathan, que nós gostaríamos de ler, é Lucas, ainda capítulo 7, Lucas 7, a partir aí do 11. Lucas 7, a partir do 11. Um outro caso, com uma outra mulher, bem diferente da primeira. Eu quero trazer esses dois casos esta noite, porque eu creio que pegando esses dois casos, eles retratam qualquer problema existente na vida do ser humano. Qualquer problema que seja, esses dois casos dá para cobrir a descrença de um indivíduo. Vamos lá. Então, Lucas capítulo 7, versículo 11. E aconteceu que, no dia seguinte, no caso ele, Jesus, foi à cidade chamada Naim,
E com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Veja, e quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. E, no caso Jesus, entregou a sua mãe. Tá bom, até por aqui. Queridos, um outro caso, talvez tão complexo quanto ao primeiro aqui citado. Esta mulher, uma viúva, perdera o seu único filho. Que situação, querido. Que situação. Talvez fosse a alegria da sua vida, aquele filho. Talvez ele fosse arrimo de família, fosse ele que cuidasse, mantesse a casa dos bens, do alimento e de tudo mais. E agora? A esperança se foi. O que passava no coração daquela mulher? O que sentia aquela mulher naquele momento? Por mais que eu queira sentir, por mais que eu queira expressar, eu vou deixar ainda por desejar. Talvez uma mãe que já perdeu um filho, talvez uma mãe que esteve na condição que ela esteve, poderá expressar o sentimento de dor que aquela mulher teve. Mas você não, eu não. Nenhum jovem aqui pode sentir o que aquela mulher estava sentindo naquele momento. Mas diz Jesus que ele se compadeceu. Ele teve empatia por aquela mulher, ele sentiu o que de fato aquela mulher estava sentindo. Isso implica dizer que Jesus ele não precisa ter passado pela mesma situação que nós passamos para ele ter empatia conosco, para ele sentir a nossa dor. Ele sente. Ele não precisa ter o seu filho atropelado, morto, para ele sentir a nossa dor quando nós passamos pela situação. Então Jesus sabe a tua dor. Jesus conhece o teu problema. Ele pode se colocar em teu lugar, ele pode fazer algo por você, porque ele sente a nossa dor. E então, ele olhou para aquela mulher, joga lá o versículo, Jonathan, olhou para a mulher e sentiu ali compaixão, ele sentiu a dor que ela sentia. E ele então diz, e vendo o Senhor, moveu-se, para que essa íntima compaixão? Porque para mim aqui é uma redundância. Essa íntima compaixão, ele moveu-se de compaixão, mas essa íntima compaixão está dizendo que foi nas entranhas, ele se tremeu, ele sentiu a dor dela que ele se tremeu, as suas partes íntimas, internas, eu estou falando interna, não é, as partes internas dele estremeceram de compaixão daquela mulher. Queridos, e Jesus então vai até o defunto, que já estava sendo deslocado para o sepultamento, já estava sendo direcionado ao cemitério, já não havia mais esperança. Se já está levando ao cemitério, então acabou a esperança. Que esperança ainda resta? Há alguém que está sendo transportado para o sepultamento. E Jesus então, diz o texto, vamos lá, Jonathan, chegando-se, tocou o defunto e disse, jovem, a ti te digo,
Você está falando a um morto, Senhor? Jesus não está regulando bem, está falando a um morto, Afrânio. A ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto, assentou-se e começou a falar. Irmão, já pensou, aquela situação ali naquele momento, eu acredito que aquela mãe, eu não sei, mas ou ela gritou, ou pensou em desmaiar, as pernas tremeu e ela não acreditava no que via. Foi um negócio espetacular aquilo ali. Né? E o jovem simplesmente fora restituído em saúde à sua mãe. Jesus, Ele é a única esperança. Jesus, Ele é a única solução para os teus problemas. Talvez você possa até dizer, mas pastor, isso aconteceu com as duas mulheres nos textos citados. Não, isso acontece com o ser humano que vê em Jesus sua única esperança. A palavra nos diz no livro de Jeremias, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Muitas vezes nós buscamos o Senhor, mas nós buscamos o Senhor como um remendo, meramente como uma porta de escape. Busque o Senhor de todo o coração, sem reserva, sem barganha, sem negociação. Busque-o vendo simplesmente como sua única solução. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela viu em Jesus e buscou nele de todo o coração. Ela teve uma crença, eu preciso apenas tocar. Quando Jesus disse a esta aqui, não chores, não diz o texto, mas eu creio que ali houve uma confiança, houve um descanso, houve uma paz, fora impetrado na vida daquela mulher uma crença de que Jesus haveria de solucionar aquele problema. A prova é que ela não disse nada. Para, jovem, levanta. Querido, qual é o teu problema, visitante? Qual é o teu problema, meu convidado? Qual é a tua dificuldade? Entrega a Jesus. Ver nele a solução, ver nele a única esperança. Nesta noite, faz como aquela mulher. Pela fé, toca em Jesus. Pela fé, crer nas palavras de Jesus, não chores. Entrega a tua vida aos cuidados de Jesus. E nesta noite, e a partir de agora, Ele há de trabalhar na tua vida. Deixa todo o teu coração aos cuidados do Senhor. E Ele vai fazer proeza, Ele vai fazer maravilha, Ele vai fazer transformação na tua vida. Então, eu não quero mais me alongar. Nós poderíamos pegar casos e mais casos. Como é o caso aqui do centurião. Poderíamos pegar vários e vários casos, onde Jesus tornou-se a única solução em um determinado momento na vida da pessoa e assim para sempre. Mas nós vamos nos ater somente a esses dois. E eu quero fazer um convite a você. Nesta noite, você quer realmente crer em Jesus como sendo a única esperança para ti, para a tua família? Diga sim para Ele. Esqueça qualquer possibilidade, esqueça qualquer recurso que você imagina ter e deixe a sua vida meramente aos cuidados de Cristo Jesus. E eu pergunto, enquanto a igreja está orando, onde está a primeira pessoa que quer dizer sim,
eu quero entregar minha vida para Jesus. Você vai fazer assim, ó, levantar uma de suas mãos até que eu veja, e depois que eu ver, você pode baixá-la. E com esse gesto você vai estar dizendo: pastor, eu estou entregando a minha vida a Jesus. Eu estou crendo em Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Onde está a primeira pessoa que quer fazer isso? A igreja está orando por você. Chegou o seu momento. Não tenha vergonha. Eu estou convidando você para entregar a sua vida nas mãos de Jesus, recebendo-o como Senhor e Salvador da tua vida. Talvez você, graças a Deus, os irmãos continuem orando. Você é crente, pode continuar orando. Há mais alguém? Talvez você diga: graças a Deus. Talvez você diga: pastor, eu já servi a Jesus, eu já até trabalhei na igreja, estou afastado. O convite é também para você voltar agora. O convite é para você também. E onde está a terceira pessoa? Você vai acenar com a mão até que eu possa vê-la? A terceira pessoa? Graças a Deus. A igreja continua orando. E Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. E a quarta pessoa? Onde está a quarta pessoa? Você pode até já estar constrangido, dizer: pastor, por que você está insistindo tanto? É porque quando a coisa é boa, e nós queremos que o nosso amigo a tenha, nós insistimos com ele. Mas eu não quero constranger a você. Por isso eu pergunto pela última vez: onde está a quarta pessoa que quer fazer esta decisão? Entrega a sua vida aos cuidados de Cristo Jesus. Se não há, como eu disse, eu encerro o convite. Mas que Deus continue te abençoando, dando a oportunidade de ouvir mais do Evangelho, e que em uma dessas oportunidades o Espírito Santo possa realmente colocar em você a fé salvífica, e você assim possa crer em Jesus como Senhor e Salvador. Eu gostaria de apresentar vocês